Eu já vi pessoas falando que esse negócio de andar debaixo de cobertura é conversa fiada, é mentira daquela pessoa. Você tem que andar debaixo da cobertura da palavra de Deus, da unção da palavra de Deus e do pastor da tua igreja, o ministério da tua igreja. Amém? Para que a glória de Deus se manifesta em nome de Jesus. Nós aqui somos muito gratos a Deus porque o Espírito Santo, ele tem ocupado o primeiro lugar na nossa vida. No nome de Jesus, para a glória de Deus. Porque você vê, se você parar para observar, Jesus, ele ressuscitou pessoa dentro de casa, essa menina mesmo lá do Jairo que estava morta. Jesus ressuscitou ela. Estava dentro de casa. No caminho, na cidade de Naim, Jesus ressuscitou um jovem que a mãe estava chorando, desesperada. Jesus ressuscitou um morto até 4 dias. Foi Lázaro. Mas ele dizia o quê? Creia, não temas, crê. Amém? Então o que ele disse para Jairo, não tema, mas crê. E na sua vida você tem que crer. E aquela mulher do fluxo de sangue creu. Jesus ainda disse, Pai, para que o povo creia que o Senhor me enviou. E ele disse para Marta, está lá em João 11. João 11, versículo 39. Coloca aí para nós. Ele vai dizer assim, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Ela falou assim, cheira mal, tem 4 dias que está morto. Importante é você crer. Olha lá, disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Os incrédulos, gente, sempre vai botar obstáculo. Sempre vai ter uma desculpa. Sempre vai arrumar um problema. Mas Jesus é a solução para tudo. Diga glória a Deus. Veja o 40. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? 41. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou, porque por me haveres ouvido. 42. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. 43. Não é 43? Aí, calma que vai dar certo. Tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. Gente, tem tanta gente precisando sair para fora da situação que elas estão vivendo, do eu, do orgulho, da soberba, da falsidade, da hipocrisia, da mentira. Isso tem impedido muitas pessoas de atingir a meta, atingir o alvo, o objetivo. Desculpa não é de Deus, irmão, desculpa é do diabo. A pedir desculpa, pastor, não, é dar desculpa. Dar a desculpa.
Veja ali versículo 44. Aí. O defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados, com faixa, e o seu rosto envolto no lenço, e disse-lhes: Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Amém? Quer dizer, soltai, deixa o homem andar. Diga glória a Deus. Então, é muito importante as pessoas observar que o resumo disso tudo aí está quando Jesus disse: creia e verás a glória de Deus. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é aquele sinal que você quer de Deus, aquilo que você quer que Deus faça na sua vida e que Deus vai fazer. Amém? Amém, igreja? Por causa da palavra dele, não é por causa do pastor Juarez. Vamos ver no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4. Lembra de Jesus quando acordar? Peça a Ele para te proteger. Pensa em Jesus o tempo todo e você vai vencer. Glória a Deus. Olha lá. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu. Eliseu era quem? O profeta na época. Dizendo: meu marido, teu servo morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos ou escravos. Normalmente seria escravo. Passa para o 2, versículo 2. Imagine o desespero daquela mulher. Tinha perdido o marido e chegou pessoas para cobrar. Vamos lá. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dizei-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Se você tem o azeite, você tem tudo, você tem o Espírito Santo. Você é humilde. Você reconhece que existem o lugar onde você serve a Deus, onde tem pastores responsáveis, que confia no Senhor e que trabalha na fé da palavra de Deus, do Espírito de Deus, e que vai atentar para o seu problema, vai resolver o teu problema. Por isso que é importante você vir para a igreja, participar. Então diz: tua serva não tem nada. Ela foi pedir uma direção. Veja o 3. Então disse ele: vai e pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Quer que a pessoa acredite? Deus quer que você tenha o melhor. Amém? E grande quantidade. Então essa mulher pela manhã, ela estava sufocada, devia estar chorando muito. E ela falou: olha, o jeito é ir falar com o homem de Deus. Então vocês podem anotar meu WhatsApp se precisar. Pode entrar em contato comigo, pode ligar a qualquer hora. Nós estamos lá prontos para atender, amém? Em nome de Jesus. 021 99 496 4544. E Deus vai te abençoar. Qual da palavra? Então disse ele: vai e pede emprestadas
de todos os teus vizinhos. Tem gente que não combina com ninguém, nem com os de casa. Imagine vizinho, numa hora dessa, que situação vai ficar? Como que vai resolver o problema? Não tem como. Mas ela tinha uma boa comunicação com a vizinhança. Por quê? Ela arrumou bastante de azeite, bastante de vasilhas. Vamos ver ali o 4. E então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte que estiver cheia, organizar. Amém? As bênçãos vão chegando, você tem que saber como você vai lidar com elas. Você não pode deixar de lado. Não, você tem que cuidar delas. E ali, ainda mais que era vaso que não era dela. O azeite era muito caro na época. Então, botou os 2 filhos para trabalhar. Eles iam trabalhar de escravo se eles fossem vendidos. Se eles trabalharam para a mãe deles. Amém? Amém, igreja? Quem está entendendo o que eu estou falando? Eles trabalharam para a mãe deles. E para eles mesmo. A pagar a própria dívida deles. Do pai deles que havia deixado. Então, estando cheias as vasilhas, foi colocadas à parte, para não misturar com as que estavam vazias. Essa é a primeira coisa, o primeiro ponto importante ali. E um dos pontos importantes ali é entrar e fechar a sua porta. A palavra de Deus mesmo fala, você entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus. Ele te ouve em oculto, ele te vê em oculto e te responde publicamente. Amém? É as bênçãos chegando na tua vida. Diga glória a Deus. Imagine quantos lá fora deviam estar dizendo, e essa mulher vai acreditar em profeta, a palavra, sendo que era a Bíblia, é a palavra de Deus. E olha o que aconteceu. A bênção chegou. Vamos lá para o 5. E partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhes traziam as vasilhas. E ela as enchia. Glória a Deus. Quem enchia as vasilhas? A mãe, que era responsável. Amém? Pelos filhos. E pelas vasilhas dos outros, e pelos azeites, que se deixa os meninos encher, e entornar pelo chão, ia complicar. Por isso que tem que ter alguém responsável. E Deus, vendo a fé daquela mulher, a responsabilidade daquela mulher, entrou com milagre. Veja o 6. Sucedeu que cheias, que foram as vasilhas, disse a seu filho, trazei-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Presta atenção, não foi o azeite que acabou. O que acabou foi as vasilhas que ela trouxe. Se ela tivesse trazido mais... Isso que Deus pega as coisas pequenas para fazer coisas grandes. Amém? Glória a Deus. Você que veio aqui hoje, nessa noite, Deus vai fazer coisa grande na sua vida. É tão somente você crer, ter cuidado com o que você vai falar, a quem você vai dar honra. Você tem que honrar. A mulher tem que honrar o marido. Os filhos têm que honrar a esposa. Amém? Família. Amém? Na igreja, o pastor, a esposa do pastor é para ser respeitado. Amém?
e honrado, porque na madrugada a gente está orando. E Deus tem feito isso aqui nesse ministério. A gente aqui é muito grato a Deus, porque a gente tem consciência que Deus é um Deus vivo. E Ele trabalha com muito amor. E nós aprendemos isso ali, ó. Deus pegou quem achou que não tinha nada em casa. Você não tem nada em casa? Não, não tem. Ah, tem uma botija. Deixa eu ver aqui. Tem uma botija com azeite. Ele falou, vai e pede vasilhas emprestadas, amém? Usa sua fé, amém? Glória a Deus. E eu creio que ela saiu pedindo vasilha emprestada e falou com ela, não falou para os filhos dela pedir vasilha emprestada, falou ela. E depois que ela voltou lá, até ele que farei agora, disse, fecha a porta. Direção. A pessoa que não tem direção, irmão, ela é igual uma barata tonta. Ela corre para um lado, corre para o outro, até que ela cai de perna para cima e não levanta mais. Mas a pessoa que está servindo a Cristo em espírito e em verdade, o sol da justiça vai brilhar para ele. Diga glória a Deus. E as bênçãos que estavam travadas vão ser destravadas. Aquilo que estava amarrado vai ser solto. Mas você tem que ter o coração limpo. Você tem que amar, respeitar, perdoar. Amém? Porque a pessoa que não respeita ninguém, irmão, vive sem lei. E uma pessoa sem lei é igual um mendigo. Ele dorme em qualquer lugar, só que ele não tem horário para dormir, não tem horário para acordar, não tem horário para beber água, não tem horário para fazer a necessidade dele, não tem horário para comer, para se alimentar. É uma pessoa que fica isolada, porque muitos escolheram isso. E outros precisam de ajuda. São pessoas fracas. Mas essa mulher aqui se mostrou corajosa, amém? Todo homem precisa de uma esposa corajosa. Amém? E aqui a gente tem visto isso, amém? Glória a Deus. Mulheres de fé. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, que um homem sem uma esposa de fé do lado dele, está faltando a perna esquerda. E está afirmando, mas não está tendo equilíbrio. Mas com a mulher de Deus do lado, mulher de Deus que eu estou falando, a coisa vai movimentar. Diga glória a Deus. As coisas vão brilhar. Louvado seja Deus. Então as vasilhas foram cheias, o azeite parou. Acabou os vasos, não o azeite. O azeite tinha azeite lá. Desde o 7. Aí. Então, olha só, tem pessoas que depois que recebem a benção desaparecem. Parece que pegou um balão de gás e sumiu. Estourou, não sabe aonde caiu. Perdido. E é importante a pessoa ter temor, ter princípios. E o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverei do resto. Por quê? Ele falou isso. Porque o azeite era muito caro. E as pessoas, quando viram aquelas vasilhas, tudo cheio, aquela abundância de azeite, a mulher ficou rica. Mesmo dia. A gente não sabe o tamanho das. Lá devia ter aquelas vasilhas grandes, dessa altura assim, ó. Aquelas grandes, ela até ter botado ela em fila no canto, não dava nem para mover. Foi só enchendo.
E eu imagino que quando ela virava, não é biquinha, pouquinho não, do tamanho que era o tamanho da boca da botija, era só virar e tum, rapidinho, aquilo não parava de descer, era muito azeite, ela cansava uma mão, segurava com as duas e tome-lhe azeite, tome ouro, era como ouro o azeite, a prosperidade, amém? Amém, igreja? Deus quer que os seus filhos cheguem bem na sua jornada e vivam bem, e tenham paz, e tenham alegria, tenham felicidade. Veja os seus filhos alegres, imagine a alegria dela. Quando o homem falou, vai, vende, paga a tua dívida. Olha, tinha consciência que o azeite que ela pegou dava para pagar as dívidas e ainda dá para viver ainda. Se ela tivesse pegado pouquíssimas vasilhas, só para pagar a dívida, ela ia pagar só as dívidas, ele não ia ter nem, tá, vai lá então, vende, paga as dívidas. Não, mas a benção foi tão grande que ele disse assim, vai, vende, paga as suas dívidas, devia ter os mercadores, os compradores, já esperando pessoas trazerem o azeite. Eu imagino que aquela noite, para aquela mulher, a alegria de estar em casa com os filhos. E a Bíblia diz que ela saiu dali e ela foi vender o azeite. Para viver do resto, ali está a resposta. Então muita gente precisa, em nome de Jesus, ter uma convicção que você não está aqui na igreja em vão. Não é à toa sua vinda aqui. Amém? O salmista Davi diz que a alegria dele mais valia para ele um dia na casa do Senhor do que 1000 em outros lugares. Então é importante você caminhar, é importante você se esforçar e dar de si, abrir mesmo seu coração, ser aquela pessoa que acredita na palavra, acredita no seu sonho, acredita nos seus objetivos, porque eles vão se cumprir. E se alguma coisa não der certo, não desespere. Porque teve um irmão aqui, ele fez um concurso uma vez para trabalhar numa empresa aí. E naquela empresa ele ia ser o piloto lá, o motorista. E a moça chegou e disse para ele na frente dele, e falou, você não vai trabalhar aqui. Ele voltou até chorando, ele jejuou 3 dias para trabalhar lá. E ele não trabalhou na empresa, de princípio. Outra pessoa entrou no lugar dele. Houve um assalto, a outra pessoa morreu, que estava no lugar dele. A empresa comprou essa empresa que ele ia trabalhar nela antes. E para onde que ele foi? Para dirigir a responsabilidade daquele veículo, a partir daquele dia seria com ele. Assim que a empresa voltou, o Gilson é daqui da igreja, da irmã Marlene. Então eu quero dizer para vocês, Deus tem tudo preparado para nós, antes da fundação do mundo. É você que tem que crer, é você que tem que fazer a sua parte, você tem que se esforçar, você tem que ter bom ânimo, amém? Se está chovendo, vai na fé. Se está no calor, vai. Ah, chegou visita, chama a visita para vir também para a igreja. Aí Deus já mandou ela lá para você poder trazer ela para a igreja. Convida seus colegas de trabalho. Deus coloca você em uma empresa para você pregar lá dentro, para você fazer a diferença. Amém? No bairro onde você mora, é para você ganhar alma e trazer para a casa de Deus. Em nome de Jesus, Deus te deu um veículo para você trazer convidados, trazer amigos, sócios, amém? Para a coisa ampliar na sua vida mais depressa possível. Agora nós vamos fazer uma oração. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus, porque o céu vai se abrir a partir de hoje na vida de vocês, amém? Vocês creem assim, gente?
Amém. Pode vir aqui.